Hoje é o Dia Nacional da Doação de Órgãos. O Brasil tem o maior sistema de doação e transplante do mundo. Segundo o Ministério da Saúde, só no ano passado foram realizados mais de 7.400 transplantes. Em 1994, a Rosane acompanhou de perto o drama da família para cumprir o desejo do pai. Seu Antônio Rufino morreu aos 56 anos de idade, após sofrer um derrame. Ele sempre havia manifestado a vontade de doar os órgãos. Ele sempre dizia isso, e como a minha família também, todo mundo concorda, né, e é a favor da doação de órgãos, então era algo muito natural para a gente nas nossas conversas em casa. Mas a burocracia do hospital por pouco não impediu a realização do último pedido de seu Antônio. A dificuldade foi o hospital disponibilizar o profissional para fazer a retirada das córneas. Após o falecimento dele, o médico avaliou e o único órgão que poderia ser retirado para doação eram as córneas, né? Então, nós ficamos aguardando. Depois da avaliação do médico, nós ficamos aguardando o profissional que viesse fazer a retirada das córneas. E foi muito demorado. 3 anos depois, uma lei foi aprovada para evitar problemas como esse. A Lei dos Transplantes de 1997 criou o Sistema Nacional de Transplantes. O procedimento passou a ser centralizado pelo Ministério da Saúde de forma integrada com estados, Distrito Federal e municípios, para que não haja demora ou perda de órgãos. O sistema ele é absolutamente essencial para a organização do transplante do Brasil, porque ele é uma central. É um órgão vinculado ao Ministério da Saúde, é uma das secretarias do Ministério, vinculado a uma das secretarias do Ministério, que organiza todo o processo no Brasil. Em 2017, outra mudança. O Sistema Nacional de Transplantes foi regulamentado pelo Decreto 9.175. A norma estabeleceu novos critérios para o consentimento de doação. As constantes mudanças na legislação têm dado resultados. Segundo o Ministério da Saúde, no ano passado, foram realizados 7.473 transplantes de órgãos em todo o país. Os órgãos mais transplantados são rim, fígado e coração. Mas, apesar dos avanços, muitas pessoas ainda resistem em doar. A gente precisa aumentar o número de doadores e grande parte deles é perdido nesse processo de aceite da família. Doem os órgãos porque vocês estão transferindo aquilo para salvar outras vidas. Como a de seu Benedito, desde os 18 anos ele luta contra insuficiência renal. Chegou a receber um rim da irmã, que garantiu uma qualidade de vida por mais de 10 anos. Mas em 2010, o órgão teve de ser retirado por rejeição. Hoje, seu Benedito tem apenas 10% da capacidade renal e, por isso, voltou para a fila de transplante. Ele faz hemodiálise 3 vezes na semana. Eu estou vivendo porque estou vivendo, mas é muito doído. E o doador tem que pensar assim, porque salvar uma vida, né? Bom, e para falar agora sobre o assunto, eu converso ao vivo, de forma remota, com o advogado e vice-presidente da Comissão de Direito da Saúde da OAB do Distrito Federal, Dr. Fabrício Reis. Seja muito bem-vindo, muito obrigada pela participação. Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Rafaela. Eu agradeço o convite, é sempre um prazer estar com vocês aqui. Prazer é todo nosso, ainda mais nesse dia tão importante para a gente chamar a atenção da sociedade, né, para a importância da doação. Bom, a gente já apresentou na reportagem, doutor Fabrício, que nós temos uma lei que versa sobre a doação de órgãos e tecidos no Brasil, 9434, em vigor desde 97. Então, legislação não falta, a Constituição também versa sobre o assunto, mas o que falta na avaliação do senhor? Já que o judiciário, a gente já tem esse fenômeno também da judicialização da saúde, falta mesmo seria a conscientização? Então, nós temos, de fato, um arcabouço jurídico interessante, né? Então, nós temos leis, previsão constitucional, temos também resolução do CFM. Então, nessa questão legal de regulamentação, nós, de fato, temos grandes avanços, como até a própria reportagem mostrou. Contudo, o que a gente pode observar é que o grande desafio da questão do transplante, de doação de órgãos, grande parte das vezes, o acesso à informação e a conscientização da população.
Então, a gente tem os principais pontos, os principais motivos que acabam impactando na baixa adesão da população nessa cultura de doação de órgãos, sempre parte dessa premissa de entendimento, de esclarecimento de como que funciona, de como que se dá a doação de órgãos, como que se dá de fato a morte encefálica. Então, essas questões mais técnicas e a falta de esclarecimento acabam muitas vezes criando alguns sensos comuns negativos em relação à doação de sangue e uma certa resistência, um certo preconceito por parte da população, né? Vamos aproveitar a oportunidade, então, desmistificar aqui uma questão que diz respeito à autorização da família, né? Antigamente a gente tinha até lá na identidade, né? Se a pessoa era doadora ou não, e aí hoje, salvo engano, não tem mais essa medida, né? Mas cabe à família autorizar lá na hora do óbito, essa regra não mudou, é válida ainda hoje, doutor? Então, a própria lei da doação, ela determina em alguns de seus artigos que cabe à família, né, seja cônjuge, filho, a depender do grau de parentesco até 4º grau, decidir como é que será destinado os órgãos desse paciente que veio a óbito, né? Então, nós temos, de fato, essa manifestação de vontade na nossa carteira de identidade, se a gente é doador, sim ou não, mas no final das contas acaba que é a família que vai decidir. Mas, claro, Rafaela, que tem formas da gente deixar expresso, deixar mais patente a vontade desse paciente. Pode ser por uma declaração do próprio paciente no prontuário, falando que ele tem desejo de doar os seus órgãos, ou até mesmo alguns instrumentos jurídicos que são bem desconhecidos para a população, como o testamento vital, onde o paciente ele deixa muito claro, muito bem estabelecido, esse seu desejo e a sua vontade de ser doador de órgão. E aí o paciente ele precisa constituir um advogado para fazer isso? Ou é simples, ele preenche ali uma documentação, vai no cartório e deixa com a família, comunica a quem? Bom, eu sempre sugiro que esse paciente procure, de fato, um advogado especializado para poder fazer um documento claro, objetivo, dentro dos ditames legais. Afinal, esse é um documento muito importante, ele não pode ser feito à revelia dos limites legais, né, que são vários, né? Então, eu sempre sugiro, então, buscar um advogado que seja especializado no direito à saúde, direito dos pacientes, para que possa auxiliar esse paciente na confecção desse documento, que não se limita só à questão de doação de órgãos, é importante frisar, mas sim de todos os desejos do paciente, de como se dará um tratamento, como se dará continuidade ou como se lidará com uma doença, caso esse paciente, por exemplo, não esteja mais consciente, esteja em coma, ou até ver óbito. Então, é um documento bem amplo. Olha só, doutor, algumas pessoas têm medo, né, de autorizar a doação ali, achando que o equipamento vai ser desligado do seu parente, que já está ali numa condição já muito sensível de saúde, ou também com medo de tráfico de órgãos. A legislação e todo o sistema do Ministério da Saúde que cuida da fila da autorização e tal, a unidade central lá do Ministério, né, a gente tem órgãos fiscalizadores e mecanismos para coibir esses eventuais, esses casos que a gente nem tem situação aqui no Brasil de tráfico de órgãos, né? Isso não é comum aqui no nosso país. Então, acho que para a gente finalizar, aproveitar o espaço também para deixar uma mensagem nesse sentido. Temos aí, então, 2 sensos comuns, né, Rafaela? Primeiro, essa questão do tráfico, né? O sistema brasileiro ele é referência no mundo inteiro, né? Então, o SUS é uma grande referência na questão de doação de órgãos também, né? Tanto é que, como você mesmo falou, a gente não vê notícias de tráfico de órgãos aqui no Brasil. É coisa muito rara, muito pontual, e ainda quando acontece, a gente ainda fica assim, nossa, nem parece ser verdade, né? Porque, de fato, o nosso sistema ele é muito bem controlado, muito bem regulamentado. E a questão desse medo dos pacientes, dos familiares, da questão da morte, de desligar aparelho, alguma coisa do tipo, como eu falei numa resposta anterior, um desses sensos comuns negativos que se cria sobre a questão da morte encefálica e da doação. Porque, de fato, a morte encefálica ela tem um protocolo para ela ser caracterizada, né? Não basta simplesmente um enfermeiro ou um médico estar ali falar que aconteceu e se dar por satisfeito. Pelo contrário, o CFM ele tem uma resolução que determina que a morte cefálica ela tem que ser confirmada por 2 médicos que não fazem parte da equipe de atendimento daquele paciente, então são terceiros, né, naquela relação, e também tem que ser realizado alguns exames obrigatoriamente, que seriam um eletroencefalograma e uma angiografia cerebral. Esses 2 exames, eles vão mostrar que aquele cérebro não tem mais uma atividade
uma atividade elétrica, não tem mais impulsos nem nenhuma forma de atividade. Então, não basta uma mera declaração de qualquer pessoa, tem todo um protocolo muito rígido e muito específico para ser seguido para garantir, de fato, que aquilo aconteceu, né? É um ato de amor, né? Não custa nada que as pessoas se conscientizem. Muito obrigada pela participação do senhor mais uma vez. Boa tarde, até a próxima. Até a próxima, boa tarde.